Olá, olá, aqui mais uma vez é Nádia Bolsas falando. Se você está aqui, você já acompanha o canal, mas talvez você está acessando aqui pela primeira vez. Então, para que você conheça um pouco do meu trabalho, eu sou terapeuta especialista em vínculo emocional. Estou sempre trazendo aqui o porquê é tão importante a gente saber qual é o nosso tipo de vínculo emocional, porque isso afeta diretamente na forma em que a gente se relaciona com as pessoas que a gente mais ama na nossa vida. E hoje eu vou cuidar de um assunto que eu peguei lá do canal, de um dos meus canais que eu tenho no Instagram, que é do Sobreviver ao Narcisista, e eu tô trazendo aqui algo que uma das seguidoras colocou em um dos posts, que foi o seguinte: eu terminei com um ex-namorado porque eu sentia tédio no relacionamento. E aí a gente vai entender que por trás desse tédio existe um caos. Como assim, Nádia? Calma, respira. A gente vai adentrar nisso aos pouquinhos para você perceber junto comigo qual é esse olhar que a gente precisa de dar nesse processo. Então, a primeira coisa que eu trago aqui para a gente poder refletir juntos é sobre a palavra tédio. E se você está aqui comigo já há algum tempinho, você vai lembrar que eu gosto muito do site sinônimos.com.br para a gente poder cuidar de palavras e até entrar em contato com um sentido mais profundo da palavra que a gente utiliza muito no nosso dia a dia. Então, a palavra tédio, ela veio carregada de desinteresse, de enjoo, aborrecimento, a pessoa que está enfadada, que está descontentada. E aí eu trouxe algumas outras palavrinhas, porque quando a gente está na sensação de ai, que tédio, que tédio que tá isso aqui, aí eu trouxe algo que tá muito morno, sem graça, chato, que tá um marasmo. Uma relação tediosa é uma relação que tá numa mesmice, né? E aí a gente precisa de entender então, mas como é que eu vou então terminar um relacionamento por conta desse tédio? Aí eu trouxe aqui algumas questões, na verdade, algumas perguntas para a gente fazer. Bom, afinal de contas, por que terminar por conta de um tédio? Será que esse tédio é porque é a pessoa que tá chata? É a pessoa que tá morna, desinteressante para mim? O que que é que eu espero dessa pessoa? O que que nessa pessoa me entedia? Ou o que que nessa relação tá me entediando tanto assim? Qual que é será que é realmente a falta de graça na relação? Ou será que sou eu? Será que sou eu que estou buscando por algo que é algo que é aparentemente mais vivo, mais cheio de vida, às vezes mais explosivo, às vezes algo que vai me lembrar, por exemplo, suspiros e gritos de euforia, como se a gente entrasse numa montanha russa. Então aí eu trago que inicialmente o tédio ele é o oposto de uma relação através do caos. O tédio é o oposto do caos. Se tem algo que está morno, aquele mar parado, aquele chá morno, que ele não tem graça, ele não está quente, ele não está frio. Às vezes você pode gostar de um chazinho morno, eu já gosto de um chazinho morno. Mas dependendo, as pessoas não gostam, talvez você também não goste. Mas aqui a gente está falando de um relacionamento, quando a gente fala disso, e eu tô trazendo esses dois opostos aqui, então a gente vai entender que milhares de coisas acontecendo é justamente esse oposto para o tédio. Então são coisas acontecendo em todas as ordens, sem a gente entender qual que é a origem ou qual que é o fim, se existe um fim. É tudo muito embaraçado, é tudo muito emaranhado. Então, em geral, as pessoas que não gostam dessa percepção de tédio, e na verdade, quando elas entram em contato com essa percepção de tédio, é porque na verdade elas estão acostumadas com o caos. Calma, respira, como eu disse, a gente vai adentrar. Então, é muito comum que exista um término de relacionamento para essas relações que são aparentemente tediosas. Então, muitas vezes, existe uma expectativa de que algo a mais vai acontecer num relacionamento, não apenas nesse relacionamento em si,
mas nos relacionamentos amorosos em geral, as pessoas buscam muito essa paixão avassaladora, né? Então, aqui a gente pode, por exemplo, começar a fazer uma reflexão, talvez isso pode acontecer com você ou já ter acontecido com você, de você não querer se envolver com homem ou com mulher, no caso, no relacionamento principalmente íntimo, amoroso, que são pessoas que são aparentemente pegajosas, que são aparentemente grudentas, que são aparentemente tediosas. Sabe aquela pessoa que quer fazer tudo pra você? A pessoa que quer te dar presente, a pessoa que tá sempre presente pra você. Então, isso quando você percebe que é algo que você está tendendo a evitar, é bom começar a ficar de anteninha ligada. Porque aqui a gente começa a entender que a gente está buscando o prazer através de algo que são sensações de bastante intenção, de um grau de intenção muito alto. E aqui que eu trago para essa perspectiva do caos, porque se não for o caos, a pessoa não sente o prazer. Então, essas pessoas, como eu disse, que são tediosas, se é alguém que está grudenta, que está demonstrando que vai fazer de tudo para ficar com você, e aí, se você entra em contato com esse lugar que, ai, que saco, que pessoa grudenta, preste atenção que isso pode significar que você está presa em um trauma, que é justamente através desse aprendizado de gostar desse caos. E agora a gente vai abrir essa janela para falar do caos. Então, o que é o caos? O caos, ele é a indisciplina, aquele relacionamento indisciplinado, aquele relacionamento em que você não pode contar com aquilo. Você está sempre experimentando a incerteza. Então, é um tipo de relacionamento que vai produzir uma avalanche de incerteza. Então, em geral, são relacionamentos que a gente chama de relacionamento montanha-russa. Uma hora você tá lá embaixo, né? E outra hora você tá lá em cima. E quando você tá lá em cima, você vai despencar lá para baixo de novo, gerando essa sensação muito grande, né? Muito intensa, né? Quando eu digo muito grande, é realmente muito intensa. E é justamente nessa necessidade de se sentir vivo, né? É preciso sentir uma paixão avassaladora, aquela coisa que realmente vai me fazer sentir que eu tô viva, que o meu sangue tá correndo pelas veias. Então, você vai buscar um homem ou uma mulher que muitas vezes vai sumir, né? Uma pessoa que não vai dar retorno para você quando você quer, que vai pisar em você, que vai te sacanear muitas vezes não vai dar bola, vai gerar uma confusão, uma intriga, vai deixar você com medo de não poder sentir uma garantia nesse relacionamento, sentir que a pessoa realmente está querendo ficar com você. É alguém que vai embolar muito meio de campo, uma pessoa confusa, que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, não está estável para poder te entregar uma segurança para um relacionamento. Mas aí, quanto mais essa pessoa foge, mais você quer. É aí que a gente começa a perceber essa necessidade que a gente tem de pessoas que rejeitam a gente e mais a gente quer, por quê? Porque a gente traz dentro da nossa história, se você for olhar para a sua história lá desde a sua infância, você vai perceber que você esteve em um meio, seja junto aos seus pais, seja junto a tios, a pessoas muito conhecidas, mas que você acabou sendo influenciada e aprendeu a conviver com esse caos, com esse tipo de relacionamento de vai e vem, com pessoas que estão ali, que estão falando muito alto a todo momento, em que existe como é que eu vou dizer aqui, realmente uma incerteza, você não consegue se sentir protegido nessa, não apenas na infância, mas ao redor dessas pessoas ao longo desse crescimento. Então, você veio construindo para você uma casca, realmente uma casca dura e duradoura, inclusive, justamente para que você pudesse sobreviver em meio a tanto caos emocional.
Então é aí que vem a origem desse caos. Então o caos ele é aprendido e muito bem aprendido nessas relações de toma e tira, nessas relações de ganha e perde da nossa infância e adolescência, de muita inconsistência, de muito medo e de muitas inseguranças. Então muitas vezes você precisava de ter os seus pais, figuras primárias ali para você aprender a gerar uma sensação de independência para que você pudesse voltar e saber que eles estavam lá, e é justamente o caminho oposto que acontece. Você saía para você buscar a sua independência, mas quando voltava, cadê? Não tinha ninguém mais lá. E aí você entrava em contato com um medo muito grande de entrar nessa solidão, de ficar sozinho. E isso, infelizmente, acontece desde a nossa infância. Então, justamente através desses comportamentos que vão surgindo sentimentos que se tornam hábito. Então, quais sentimentos que vão ser habituados por nós da gente sentir eles com muita constância? A ansiedade, a necessidade de sentir dor e prazer ao mesmo tempo. Então, aqui é algo que a gente consegue identificar do porquê que muitas vezes a gente acaba por buscar por pessoas que fazem a gente entrar em contato de novo com toda essa inconsistência, com todo esse medo, com todo esse caos emocional, porque isso que se tornou familiar ao longo da nossa infância e adolescência até chegar na vida adulta. Então, quando chega alguma coisa que ela é desconhecida, como por exemplo, aquele menino grudentinho, aquele menino que quer fazer tudo por mim, na verdade, se nós tivéssemos um olhar que é um olhar mais racional, no sentido de perguntar para mim, peraí, o que é que vai me fazer bem? Uma pessoa que não sabe o que quer, uma pessoa caótica que vai me gerar caos emocional, ou uma pessoa que sabe o que quer inclusive ficar comigo, que quer inclusive me presentear, que quer inclusive passar momentos consistentes comigo. Se fosse para a gente ter essa maturidade emocional, é obviamente que a gente escolheria essa segunda pessoa, que é a pessoa que sabe o que quer da vida. Mas é justamente aí que acontece o nosso processo de maturidade, que a gente diz que ele infelizmente é muito sofrido e dolorido, porque a gente precisa infelizmente de passar por muitos relacionamentos amorosos e vamos dizer até relacionamentos de amizade, relacionamentos profissionais, relacionamentos na vida familiar, que eles vão fazer a gente acessar justamente esse lugar emocionalmente caótico, para que a gente depois comece a acessar a essas reflexões para a gente se perguntar, peraí, o que é que me faz bem? Então aqui a gente agora finalizando aparando essas arestas agora, para a gente entender o que eu faço então. Será que então eu errei por terminar um relacionamento que era caótico? Vamos lá. Aqui a gente vai buscar pelo caminho do meio. Que caminho do meio que é esse? Bom, primeiro eu trouxe aqui para a gente entender que os opostos nesse caso também se atraem, de forma que para você encontrar um equilíbrio é justamente experimentando um pouco de ambos esses lados, para você perceber quando que é que você vai estar no caminho do meio, como que você vai sentir que você está equilibrado. É quando você tem essa percepção e esse senso de como que é que eu sinto que é estar no caos e como que é que eu sinto que é estar nesse lado oposto, que é o lado do tédio, do marasmo, da chatice, do sem graça. Então eu vou unir esses dois aprendizados que eu trago na minha vida, eu vou unir para que eu agora possa entender então esse ponto de estabilidade das minhas sensações e das minhas emoções. Então, ao invés de eu sentir instabilidade, tanto no caos quanto instabilidade no tédio, que o tédio vai me fazer sempre levar para esse algo a mais, eu vou então começar a vir para o lado do meio, que é o lado que a gente vai encontrar a estabilidade emocional. Então, aqui é a gente começar agora a se perguntar: como é que eu vou encontrar a paz? Onde é que a paz interior, essa paz que a gente tanto busca, está? Onde que é que ela está? Onde que é que o amor, a tranquilidade,
a consistência emocional, sem ficar nesses picos e vales emocionais. Aonde que é que eu vou conseguir manter uma relação sagrada? Seja uma relação familiar, seja uma relação íntima, mas uma relação que seja baseada no amor genuíno e verdadeiro. Então, é justamente na constância. Não é numa profunda tristeza, né, que são os vales emocionais, e nem lá nos picos da euforia, né? Então, aqui a gente vai buscar justamente um misto de sentimentos em que eu não vou ultrapassar esse caminho do meio. Então, vamos ver que aqui o caminho do meio eu não vou ultrapassar nem para a euforia e nem para a depressão. Então, justamente aqui a gente vai acessar essas emoções, esses sentimentos sem inundar a gente, sem a gente se perder nesse meio de sensação e emoção, sem muitas vezes sufocar, mas também sentindo alguma coisa ao invés da gente não sentir, ao invés da gente se anular, ao invés da gente se anestesiar, ficar sem conseguir sentir alguma coisa. Então, essa é a percepção. Então, aqui, fechando essa reflexão para a gente poder juntos entender que quando nós estamos nos sentindo entediados, a gente precisa de trazer essa reflexão. Por que é que eu estou entediado? Afinal de contas, o que é que eu estou buscando? O que é esse além que eu estou buscando que eu não estou conseguindo? Será que é alguma coisa que esse relacionamento pode me dar? Será que é algo que eu posso me dar? Ou será que eu estou sentindo uma insatisfação no meu companheiro ou companheira que eu possa me expressar, comunicar com ele, dizer verdadeiramente o que é que eu sinto? Relacionamento maduro, ele é justamente baseado numa comunicação transparente e verdadeira, onde você acessa as suas próprias emoções, entra em contato com essa comunicação genuína para que você possa ter com clareza o que você sente e percebe sobre si e assim você possa expressar para outra pessoa e ela possa realmente te entender. Eu espero que com todas essas reflexões desde o começo desse nosso bate-papo tenha feito sentido para você. E mais uma vez eu vou ficando por aqui, deixando você com esse vídeo e deixando também um abraço para a gente se encontrar até o próximo vídeo. Um abraço!